João 20 e 22. João 20 e 21, irmãos, para ficar mais completo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do versículo de número 8. O texto diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. A pessoa do Espírito Santo, Ele é o nosso Deus, a terceira pessoa da Trindade. Mas é duas experiências distintas do Espírito Santo na vida do cristão. Duas experiências distintas. A primeira experiência, ela se dá na nossa conversão, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Esse texto que eu acabei de fazer menção aqui no livro de João 20 e 22, quando Jesus, depois que ele morre, aí ao terceiro dia ele ressuscita, e agora ele vai estar em encontro com os discípulos. Os discípulos estão naquele lugar, esse texto que nós lemos. Jesus entra na casa, naquela casa os discípulos estão com medo, estão temerosos pela perseguição, porque Jesus já havia sido morto, e agora eles estão naquele canto, sem saber o que fazer, desorientados por medo. Aí vem Jesus e aparece para eles. Nessa aparição, Jesus ministra a paz sobre eles. Tanto que nós vamos ver Jesus ministrando a paz, é porque eles estavam com medo. Jesus ministra a paz, e o que é importante, Jesus ministra o Espírito Santo. Quando você se torna uma nova criatura em Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, e o Espírito Santo faz morada. Ele não é uma pessoa, ele não é um Deus, irmãos, que ele vem, você o recebe, você o tem, e quando você erra, quando você peca, quando você faz aquilo que não agrada a Deus, ele vai embora. E depois você volta a se santificar, buscar Deus, e ele volta de novo para você. Não. Se de fato você crê, você acredita, se de fato você é uma nova criatura, você recebe o Espírito Santo e você o tem. Ele faz morada em você. Quer ver alguns textos básicos aqui para nós? 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Põe aí na tela, se possível, mas eu já vou adiantar aqui, porque eu anotei. Não sabeis vós que sois templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele habita, ele mora, ele não fica indo e voltando. Às vezes nós usamos alguns termos de expressão em um louvor, em um culto, dizendo: vem Espírito Santo. Isso é força de expressão, irmão, nós sabemos disso. Como leitores da palavra de Deus, nós sabemos que ele está em nós, que ele mora em nós, que nós não precisamos nos reunir, se faz essencial, mas não há necessidade, só se reunir, só aqui no culto que ele se revela, que ele se manifesta, que ele faz o que ele tem que fazer. Não, é onde você está. O templo já não é mais as quatro paredes, que nem era no Antigo Testamento. Agora o templo somos nós. Então a primeira experiência que o cristão tem que ter pautado e entender na mente dele é essa experiência da morada do Espírito Santo na nossa vida. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 13, olha o que João diz: nisso conhecemos que nós estamos nele e ele está em nós, pois que nos deu o seu Espírito Santo. O Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, por ele ser assunto aos céus, por ele subir, ele diz: eu vos deixarei, eu vos dou do meu
Me ajuda a pregar, irmãos, do meu? Porque o Espírito Santo de Deus é Deus. E Ele mora, Ele habita em nós. Efésios capítulo de número 2, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 9. Olha o que Romanos diz: vós, porém, não estás na carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Nós temos esse privilégio de sermos santuários de Deus, de sermos habitantes do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, entenda isso, saia daqui com essa experiência que você já adquiriu, que já foi dada aos santos da igreja, o que? O Senhor habita em mim. Aí tem crente, irmão, que só fica falando de demônio, tem crente que só fica se ocupando com as coisas do capiroto. E é o capiroto para cá, que o capiroto está trabalhando ali, que está se levantando, que está fazendo, e você está esquecendo de quem habita em você. Você está esquecendo de quem faz morada na tua alma, de quem faz morada dentro de você. O Espírito Santo está contigo, igreja, está conosco. O Espírito Santo está contigo em todos os momentos mais escuros da sua vida. Ele está lá. Os momentos mais difíceis da sua vida, Ele está lá. Os momentos em que o seu pastor não está te vendo, a sua mãe, ninguém está te observando, o Espírito Santo está lá. Ele está lá, Ele está dentro de você, Ele mora em você. É por isso que Paulo orienta: não apagueis a chama do Espírito Santo em vossas vidas, porque se você apaga, tudo fica sem graça. O culto não tem graça, o pregador não tem graça, nada mais tem graça. Eu não vou para o culto porque é o culto da mocidade, eu não vou para o culto porque é o culto de missão, não tem graça, eu não vou. Não é o culto, é você. Porque o culto não é para o pastor, não é para o coordenador da mocidade, não é para o coordenador da missão, o culto é para Ele. É eu que coloco lenha, é eu que interajo, é eu que me dou, é eu que me entrego para Ele. E quando eu me dou, eu me entrego, não importa se o ambiente está frio, o ambiente vai ficar quente, se as coisas estão se esfriando, o fogo do Espírito Santo vem e tudo passa a ter graça. Tudo muda, a perspectiva muda, o ambiente muda, a atmosfera muda, tudo muda, tudo é diferente. E essa é a primeira experiência que aqueles que nascem de novo, ele tem com o Espírito Santo. O Espírito Santo aí tem vários textos bíblicos, eu não vou ter tempo para dizer, mas o Espírito Santo consola quando é necessário. E quando nós saímos do trilho, saímos do caminho, Ele vem, Ele nos traz de novo. A obra redentora, a obra de fazer o ser humano entender que ele carece de Jesus, quem faz é o Espírito Santo. Olha quando Jesus abriu o livro de Isaías lá, diante da igreja, da congregação, o que Jesus diz? E o Espírito do Senhor, o que Ele fez? Veio sobre mim. Sobre, não veio dentro, foi sobre, veio sobre mim. Para quê? Qual era o propósito? O Espírito do Senhor veio sobre mim, pois Ele me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos e para dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito Santo nos trouxe aqui hoje só para liberar essa palavra, ou para trazer a sua memória novamente no meio de todos os caos.
de todos os desânimos dessa vida. Vamos acender essa fogueira. Vamos pôr fogo nesse pavio. Vamos encher a lamparina de azeite. E vamos dizer: Espírito Santo, manifesta o teu fogo através da igreja e através de cada um de nós. É tempo de um grande despertar, irmãos. Aleluia, Jesus. O Senhor nos chamou para esta hora. O Senhor nos chamou para esse momento. E nós temos aqui os nossos irmãos, a nossa liderança. Por muitas das vezes chama um, chama outro. Eu compreendo, eles estão fazendo a parte deles, eles estão cumprindo com o propósito deles. Mas se nós, eu vou dizer se eu vou dizer se você não tivermos um compromisso com o Espírito Santo, não é a voz deles que nós vamos obedecer. Não é. Se nós não tivermos um compromisso como amigo Espírito Santo, de entender que Ele habita. Como é que é, meu querido? Deus chamou os pequenos, Deus chamou os loucos para confundir os sábios. Deus levanta o pequeno para confundir o grande. É isso mesmo que Jesus faz. Deus pega quem não é, Deus pega quem não pode, Deus pega quem não tem. Deus enche de graça, enche de autoridade, enche de poder. Aí pega esse mesmo, leva no meio das pessoas influentes, quem tem, quem pode. Mas é uma coisa que vocês têm, eu não tenho dinheiro que vocês têm, eu não tenho influência que vocês têm, mas eu tenho uma coisa também que vocês não têm. O que você tem? Eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou selado, eu sou marcado, eu tenho um poder que vem do alto, que muda a tua história, que muda a tua vida, que muda o percurso da tua história. Eu tenho, recebe em nome de Jesus. A gente é ruim, irmãos, a gente não presta, irmãos. Se tem algum valor, é o Espírito Santo dentro de nós. Se não tiver o Espírito Santo, esquece, irmãos. O texto diz: sereis testemunha. Testemunha é quem viu e quem ouviu. Nós não vimos porque não estava lá, mas nós cremos pelo poder da palavra. Sabe o que é isso? Isso é coisa sobrenatural. Só quem crê vive. Só quem é batizado com o Espírito Santo, ele vê o mundo espiritual, ele crê no mundo espiritual, ele crê nas coisas do Espírito, e coisa sobrenatural acontece. Poder, revestimento de poder, para ser testemunha, não só de falar, mas de viver, de poder dizer: eu fui, e os diabos e os inimigos, demônios se sujeitaram. Eu fui, e eu estendi a minha mão, e o enfermo foi curado. Eu fui fazer a obra, e a família que estava perdida aceitou Jesus. Tem um novo rumo. O Senhor nos enche, te enche, para você ser testemunha viva, não só de palavras, não, mas de viver. Eu vivi, eu passei no calabouço, eu passei no vale da sombra da morte, eu estendi a minha mão e Deus operou, aconteceu comigo. Sabe o que é isso? É o poder do Espírito Santo enchendo a tua vida, e você passa a ser testemunha viva de Deus na terra. Eu agradeço a oportunidade.